pessoal, tudo bem? Então, você quer saber por que você sente raiva do seu marido? Ou por que você sente raiva da sua esposa? Fica aí que a gente vai falar sobre. É um tema bem profundo, eu falo muito isso, né? Um tema bem profundo, bem amplo, porque muitas coisas na relação a dois é assim mesmo, então essa não é diferente. Bem, vamos lá. Quando acontece a raiva, a gente gostaria de não sentir aquilo e a gente sabe que esse sentimento muitas vezes atrapalha o relacionamento, levando para aquilo que a gente conhece muito bem, que são as discussões, as brigas, os conflitos, ou seja, tudo de ruim, tudo que a gente não quer, tudo que atrapalha a relação. E aí eu pergunto, como surge a raiva? Da onde vem esse sentimento? Ah, Anderson, dá de dentro. A pessoa faz uma coisa horrível e não tem como você não sentir raiva dela. Tá certo, é por aí, entre aspas, mais ou menos. Porque essa coisa de o outro fez uma coisa horrível tem muito a ver com o seu palavrinha-chave nesse processo, julgamento. Então nós, como seres humanos, temos esse hábito, essa premissa, essa condição. É uma condição. Eu posso fazer um outro vídeo só sobre julgamento, mas vamos encarar assim por enquanto. Nós julgamos habitualmente. É claro que numa convivência muito próxima, o julgamento vai acontecer o tempo todo. Então, para quem está querendo subir degraus, para quem está querendo melhorar a sua relação com seu parceiro, com a sua parceira, vale a pena ter esse tipo de informação que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui. Então, o que é julgar? Julgar é observar uma situação, um comportamento do outro, uma fala, colocar um rótulo de negativo, às vezes muito negativo. Normalmente vem, coisa bem humana, né? Uma indignação com aquele comportamento, com aquela fala, às vezes com a falta de um comportamento, e aí vem a raiva. E aí vem o resto todo, o conflito, a briga, a discussão, por aí vai. Então perceberam a sequência? Um julgamento crítico, uma indignação e a raiva. Aonde a gente vai corrigir essa história? É na raiva? Claro que é bom você ter uma inteligência emocional, você ser capaz de reconhecer o que você está sentindo, não sair explodindo por aí, canalizando a sua raiva, deixando a discussão, ou não discutindo, evitando a discussão. É claro que quem consegue fazer isso está de parabéns, é um trabalho desafiador, mas super possível para nós humanos também. Mas é muito mais fácil corrigir essa situação na origem dela, como a maior parte das situações problemáticas. Quando a gente corrige na origem, pensa numa doença que está começando, é muito mais fácil de corrigir, de curar, vamos dizer assim, né? De dar um bom encaminhamento mediante um diagnóstico. Então estamos aqui para isso, fazendo esse diagnóstico de onde surge esse fenômeno tão comum, tão típico nos relacionamentos em geral, não só marido e mulher, namorados, mas de um modo geral. Mas aqui a gente está focando nesse, né? Que é o mais desafiador. Porque debaixo do mesmo teto é onde as coisas acontecem, né? Quem é casado sabe disso. Então, minha gente, a ideia é aprender a clarear essa condição, como eu chamei, que é o ato de julgar. O que é clarear? É ter alguns entendimentos, é exercitar a nossa capacidade de raciocinar. Quando eu olho para o ser humano, eu posso estar assim, não pensando em nada, simplesmente reagindo ao que o outro me traz. Mas se eu estou querendo fazer o tal exercício de clarear o julgamento, eu posso ter uma atitude prévia, um pensamento prévio. Aliás, eu gostaria que quem quiser realmente subir esse degrau anotasse uma frase, porque é como se fosse um exercício mental. Cada pessoa está fazendo o melhor que pode com o grau de consciência que tem.
Eu já falei essa frase muitas vezes nos meus atendimentos, atendendo casais, atendendo pessoas que estão em conflito com qualquer outro ser humano da sua vida, seja no trabalho, em qualquer outra esfera. Cada pessoa está fazendo o melhor que pode com o grau de consciência que tem. Por que eu faço esse gesto, grau de consciência? Porque a consciência é algo que pode se expandir. E não vou falar de consciência nesse vídeo, né? Claro, porque não teríamos tempo, ficaríamos horas e mais horas e talvez não chegássemos a uma conclusão objetiva. Então vamos para o que é possível. Eu, Anderson, filho da dona Cecília, do seu Francisco, recebi uma quantidade de informação que aconteceu naquela minha dinâmica familiar, tipos de informações variadas ou variados tipos, né? E isso foi formando a minha forma, meio redundante, né? Mas foi formando a minha forma de pensar, o meu jeito particular de enxergar o mundo, consequentemente de enxergar o outro. Ah, não foi só o pai e a mãe, foi todo o contexto familiar, minhas irmãs, a escola que eu estudei, o gênero que eu nasci, o país que eu nasci, a cultura que eu pertenço, tudo isso, eu gosto de falar do detalhe porque é importante. Tudo isso formou a minha lente, a lente pela qual eu enxergo o mundo. E é com essa lente que eu vou para o meu relacionamento. E quer saber mais? O seu parceiro, a sua parceira, também tem uma lente. Que veio da onde? Da família, do pai, da mãe, das vivências que teve, por aí vai. Cada um traz a sua bagagem cultural, ou eu poderia chamar de sua filosofia de vida, ou simplesmente o seu jeito de olhar. Então, a partir dessa quantidade de informação que você recebeu, e é isso que eu estou chamando consciência, você vai achar uma coisa certa, outra errada, uma coisa feia, outra bonita, uma coisa aceitável e outra coisa não aceitável. E é nessa hora, a partir do uso e do exercício da sua lente, com o seu parceiro ou sua parceira, que você julga. E se eu lembrar, e se eu tiver com isso presente aqui, no meu pensamento, a pessoa está fazendo o melhor que ela pode, porém com o grau de consciência que ela tem. Então, se eu digo que o que ela está fazendo ou deixando de fazer é um absurdo, como é que pode a pessoa fazer um negócio desse? Isso que ela faz me magoa muito. Se eu entro nesse processo de julgamento muito crítico, naturalmente vai vir a indignação e a raiva. Não estou dizendo que é fácil, né? Eu não falei em nenhum momento aqui que ia ser fácil esse processo de clarear o julgamento. Mas se eu olho, a pessoa está lá, ela viveu as experiências dela e por isso ela se comporta desse jeito, eu amenizo na hora. Isso quer dizer que eu tenho que concordar com o que está vindo do outro? Não necessariamente. E aí que se eu estou sem aquela invasão de sentimento chamado raiva, eu posso ver o comportamento do outro de uma maneira mais clara, de uma maneira mais suave, menos reativa, menos julgadora. E é claro, gente, é só a gente parar e pensar um pouquinho para a gente perceber que isso vai suavizar a relação. Então, fulano, eu entendo que você pensa desse jeito e é por isso que você se comporta dessa forma. Mas esse comportamento, quando chega até a mim, ele me faz mal, me incomoda, me deixa triste, porque eu penso isso. Eu queria saber se era possível você ter esse tipo de cuidado ou fazer essa mudança específica. Ah, Anderson, você está aí falando de um jeito que a gente parece que vai ser santo amanhã. Não, de verdade não. De verdade eu acredito nessa possibilidade, porque eu me considero uma pessoa normalzinha, cheio de defeitos, cheio de dificuldades, minha esposa idem, e a gente tem conseguido. Já são 22 anos juntos. Às vezes eu falo, parece que eu estou falando numa coisa de propaganda, né? Numa autopromoção, mas não é. Aliás, a gente estudou PNL, né? Programação Neurolinguística, e a gente aprendeu lá que o mapa não é o território, que é a mesma coisa que eu acabei de explicar aqui, cada um vem com a sua bagagem,
cultural, aquela quantidade de informação que modela o seu jeito de olhar. Então, o seu jeito de olhar não é a verdade absoluta do universo. Quando você julga o outro muito duro, é porque você está achando inconscientemente que o teu jeito de perceber é o certo, é o absolutamente certo. E é daí que vem o julgamento, dessa rigidez de olhar. Não, o outro é o outro, ele vem com uma bagagem. Então, anotem, terceira vez que eu vou dizer só hoje, cada um está fazendo o melhor que pode, está usando a sua lente. Aquele comportamento, ou aquela falta, ou aquela dificuldade que ele apresenta, ou ela, vem desse modelo. Se eu quiser que a pessoa expanda, porque ela convive comigo debaixo do mesmo teto, e o que ela faz ou deixa de fazer é importante para mim, eu vou precisar dialogar, conversar, de preferência de forma branda, porque se eu venho com a voadora no peito, a pessoa reage, e aí vira o tal do conflito, o tal da discussão, aquela acusação mútua que vai parar, dependendo do casal, em níveis mais graves ou menos graves, de animosidade, de descontentamento. E onde isso vai parar? No desgaste. E onde isso vai parar? Muitas vezes no término da relação. Então, olha a gravidade do que a gente está falando. Mas é só entender isso, Anderson, que o outro faz o melhor que pode, com a consciência que tem, e uma vez que eu estou mais brando, eu interajo com mais suavidade, e aí resolveu? Não é só. É fundamento, é pilar. Mas compartilhando aqui uma técnica super simples, que eu usei comigo, uso até hoje. É super simples, tá, gente? Então não me julguem. Mas eu quero compartilhar porque funcionou para mim e para outras pessoas com quem eu compartilhei. Lembrar da nossa humanidade. O que é isso? Eu também tenho erros. Até na minha autoanálise eu sei que eu cometo erros. Não preciso nem do olhar do outro para ter certeza absoluta que eu também erro. E aí eu usei um mantra. Não um mantra indiano para meditar, não. É só um mantra para julgar menos. E o mantra que eu usei durante anos é: quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Terceiro, quem sou eu para julgar? Porque se eu reconheço a minha humanidade, se eu reconheço os meus próprios defeitos, eu posso não ter aquele defeito que o outro tem. Se é que é defeito, né? Porque depende da minha lente. Mas eu tenho os meus. Então, se eu reconheço que o outro está fazendo o melhor que ele pode, com a consciência que tem, e que eu tenho também defeitos e mazelas e questões a melhorar, eu vou para uma atitude com o outro suave. Como diz o pessoal atualmente, suave na nave. Com calma, com mansidão. Para que essa ira toda? Para que esse julgamento todo? Eu tenho uma amiga que ela dizia o tempo todo, e a gente conversou sobre isso, porque isso impactava negativamente a vida dela. É surreal o comportamento do outro, é surreal. Ela usava muito essa palavra, às vezes a gente tem hábitos, né? Surreal no que sentido? No sentido negativo. É como se ela estivesse falando assim, é um absurdo o outro fazer isso ou pensar dessa forma. Gente, o outro veio da bagagem dele com isso. Então, ao invés de você ficar refém desse mecanismo triste, que é esse julgamento instintivo, crítico, reativo, que leva à indignação e à raiva, você pode ter muito mais direcionamento sobre as suas lentes. Isso é amadurecimento, isso é crescer. E colocar em prática na sua relação leva a relação para um outro caminho. Se tiver dúvida, se quiser comentar, comenta. O vídeo já está ficando meio grande, eu gosto de fazer vídeos mais curtinhos para ficar fácil aí da gente refletir, de ter acesso. Então, é isso. Vamos colocar novos pensamentos, acrescentar na nossa bagagem novos pensamentos. Tem o mantra, quem sou eu para julgar? E tem aquele pensamento um pouco mais profundo. O outro está fazendo o melhor que ele pode, com o grau de consciência que tem. Se eu quiser influenciar, eu preciso dialogar com calma e não chegar com 4 pedras na mão, porque isso não funciona. Beleza?
Valeu, obrigado pela atenção, até a próxima, fiquem com Deus.